Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, nós vemos aqui narrado na história aqui no livro de Marcos, capítulo 4, no seu versículo 35 ao 41, que é a história dos discípulos, uma das mais famosas da Bíblia, né? Que é quando Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia, e ali eles são pegos por uma grande tempestade. E o que nós podemos aprender com essa passagem? Vamos lá, meus irmãos. Vamos aqui destrinchar essa palavra que tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, meus irmãos, aqui é o ponto-chave dessa passagem, está no versículo 35. E os discípulos, meus irmãos, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Quando Jesus fala para eles, passemos para o outro lado. Ou seja, mesmo obedecendo uma ordem de Jesus, estando com Jesus, a tempestade veio sobre a vida deles. Ou seja, meus irmãos, estar com Jesus não nos isenta de enfrentar crises, sejam elas financeiras, de saúde, familiares ou emocionais. E a tempestade, meu irmão, era tão violenta que os discípulos, muitos deles pescadores experientes, entraram em pânico. O barco ele estava se enchendo de água e a morte parecia iminente. E o detalhe mais chocante, né, está lá no versículo 38, é que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, lá na popa do barco. E os discípulos vieram correndo, em pânico, e acordaram a Jesus com a súplica desesperada: Mestre, não te importa que pereçamos? E nós podemos fazer, meus irmãos, uma conexão com a nossa vida, né? Quantas das vezes você já orou, chorou e se sentiu desesperado e pareceu que Jesus estava dormindo na sua vida? Aí você questiona, até eu mesmo, meus irmãos, questionei: Deus, o Senhor não se importa com a minha dor? O Senhor não se importa com o meu emprego, com o meu casamento? O Senhor não se importa com o meu filho que está nas drogas, minha filha que não quer saber de nada da vida? Muitas são as aflições, né, meus irmãos, das pessoas que estão na igreja, ou até mesmo você que não está na igreja, você que tem aí orado a Deus, parece muitas vezes que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, assim como os discípulos acharam que Jesus tinha esquecido deles, que Jesus dormia ali tranquilamente na polpa do barco. Ali nós podemos ver, né, meus irmãos, que os discípulos, eles chamam Jesus. Jesus, ele se levanta e vai lá e fala pro mar, né? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E logo depois, meus irmãos, de mandar o vento se aquietar e o mar se acalmar, ele repreende ali os seus discípulos, né? E essa repreensão também pode servir para nós, que ele diz assim: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Ou seja, eles viram tudo que Jesus fez, vários milagres, e eles ainda estavam com medo e eles parece que não tinham fé. Muitas das vezes nós vemos muitos milagres acontecendo, até mesmo o maior milagre ali foi o sacrifício de Cristo na cruz. E vários milagres nós vemos também acontecendo nos dias de hoje na igreja. Nós vemos muitos milagres, muitos sinais e quando acontece algum problema conosco, nós acabamos temerosos, assim como os discípulos, né? Então, meus irmãos, nós podemos aprender uma grande lição com essa passagem do livro de Marcos, né? Que Jesus, meus irmãos, não se preocupou com o tamanho da tempestade, mas sim com o tamanho da fé dos seus discípulos. E ele está perguntando para mim e para você hoje: por que você teme tanto se ele está no seu barco? Né, meus irmãos? Por que nós acabamos temendo tanto quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está ao nosso lado, como eu disse aqui no primeiro vídeo desse canal, de 2 discípulos a caminho de Emaús? Jesus caminhava e conversava com eles, estava do lado deles, e eles não conseguiram enxergar que era Jesus, de tão desanimado que eles estavam, de tanta falta de fé que eles estavam no coração depois ali da crucificação de Jesus. E talvez nós estamos como esses 2 discípulos aí a caminho de Emaús, talvez nós estamos também como esses discípulos que estavam no barco, desesperados com o problema, e não conseguimos enxergar
Jesus ali. Talvez Jesus esteja só esperando a hora de agir na sua vida. Talvez ele esteja testando a sua fé para ver até onde você vai suportar e não abandonar ele, né? E não abandonar os caminhos do Senhor. E independente do que acontecer, meu irmão, na minha e na sua vida, nós devemos ser como Jó, que Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo de mais precioso que Jó tinha. Ele perdeu e mesmo assim ele não murmurou e mesmo assim ele não blasfemou contra Deus, né? Ele diz, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus, meus irmãos, nós podemos ver mais ali na frente, quando ele age, ele repreende a tempestade e o texto lá diz no versículo 39 que fez grande bonança. Ou seja, não foi só um alívio, ela foi uma paz completa, né? A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, né? Essa é a paz que Cristo nos dá. E não importa, meu irmão, quão grandes sejam os gigantes e quão alta seja a onda ou quão profundo seja o seu desespero, porque você tem o dono do mar no seu barco e nós devemos parar de focar, meu irmão, na crise. Parar de olhar para o tamanho da onda e olhar mais para o poder de Deus, né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo também sobre a história de Josué e Caleb, que eles foram lá sondar a terra prometida. E o que aconteceu, meu irmão? Eles voltaram, tinha 10 espias junto com ele. E esses 10 espias, eles contaram lá para Moisés, né, que a terra emanava leite e mel e que eles iam tomar a terra, que a terra era maravilhosa. Mas os 10 espias que foram junto com eles estavam focados mais nos problemas. Ou seja, eles falaram, olha só o tamanho dos gigantes. Ali essa terra tem muito gigante, eles vão acabar conosco, eles são em maior número e tal. E eles focaram mais no problema e acabaram perdendo ali de entrar na Terra Prometida, né? Depois nós vemos lá na história que aquela geração não entrou na Terra Prometida. Só Josué e Caleb acabou entrando, né? Por quê? Porque eles duvidaram e porque era uma geração má também, uma geração que duvidou muito de Deus, uma geração que viu os milagres e sinais ali no deserto e mesmo assim duvidavam, eles murmuravam, eram terríveis. E outra coisa que nós podemos também aprender é sobre fé, né? Nós devemos não ficar perguntando para Deus se ele se importa. Senhor, você não tá vendo que eu tô sofrendo? Mas sim clamar pela autoridade, né? Pela autoridade de Jesus sobre o problema, a situação. É clamar a Deus, é clamar mesmo a Jesus, é orar, é repreender em nome de Jesus toda enfermidade, todo mal, desemprego, orar a Deus, orar para o Espírito Santo, poder abrir os teus olhos se tem algo ali que você pode estar fazendo dentro das suas condições para que aquela situação, para que aquela tempestade mude. E também nós devemos confiar, meu irmão, no silêncio. Mesmo quando Jesus ele parece estar dormindo, né, meu irmão? Ele está no controle de tudo. E ele vai agir no tempo certo, né? Porque tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Mas esse ditado tá errado, meu irmão. Deus nem tarda e nem falha. Deus ele vem na hora certa. É na hora que a gente está precisando que Jesus ele entra ali com providência e acaba fazendo um milagre na nossa vida. E muitas das vezes nós esperamos um milagre e também essa não é a vontade de Deus, né? Nós esperamos, meu Senhor, cura ali a minha mãe, cura o meu pai, cura o meu irmão. E Deus não cura. E a pessoa ela fica frustrada e abandona a fé. Nem sempre é vontade de Deus, meu irmão, curar. O que importa para Deus é a salvação. Às vezes a pessoa está salva e Deus vai e toma aquela pessoa. Eu lembro de um casal de amigos nossos na fé, né? Que o pai da moça, ele era um alcoólatra. Ele sempre tinha recaída, né? Ele ia para a igreja, firmava, estava firme, ele tinha uma recaída e voltava pro álcool. Já era de idade já. E aí na última vez que ele voltou para Jesus, estava firme mesmo. Jesus foi e recolheu ele. E a gente vê isso, meu irmão, com grande alegria, porque Deus recolheu ele no melhor momento da vida dele. Antes dele ter uma nova recaída, né? Talvez ele poderia ter uma nova recaída. E Deus foi e recolheu ele. O que importa para Deus é a salvação. E nós focamos muito em cura, nós focamos muito na bênção, né? Mas a maior bênção é ser salvo. Nós somos humanos, né? Nós sofremos também com as percas, mas eu tenho certeza que você aí que sofreu com a perca de algum parente, próximo de um filho, até da sua mãe, do seu pai, fica firme na fé, não abandones os caminhos do Senhor, porque Deus não se esqueceu de você. Deus, ele tá vendo o seu sofrimento, mas talvez Deus, ele tenha recolhido aquela pessoa porque aquela pessoa estava salva. Então você pode ficar tranquilo que se você crê em Deus, se você morrer hoje, Deus tomar você hoje, pode ter certeza que você vai ver essa pessoa que Deus recolheu. Amém, meus irmãos? E eu quero que você saia, meus irmãos, desse vídeo aqui hoje com a certeza de que Jesus é Senhor sobre todas as tempestades da sua vida. Eu oro, meus irmãos, para que cada um aqui que está vivendo uma tempestade, e eu peço, irmão, que
nesse vídeo de hoje você saia daqui sabendo que Jesus ele é o Senhor sobre todas as tempestades da sua vida e que ele nem tarda e nem falha. E eu gostaria que você agora, nesse momento, fechasse os seus olhos e entregasse as tempestades da sua vida nas mãos de Jesus, porque eu agora vou estar orando e vou estar clamando pela sua vida e peço que o Senhor, ele te guie e te guarde. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Primeiramente, ó Deus, eu venho a Ti pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e venho entregar essa vida, Senhor, que está Te ouvindo agora. Eu entrego essa vida, meu Deus, que está passando por grandes tempestades, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, acalma, Senhor, a tempestade na vida de cada irmão que está aqui ouvindo esse vídeo, meu Deus. Que essa pessoa, meu Deus, venha ter uma semana tremenda na sua presença, que venha ter uma semana de paz, de alegria e uma semana cheia de milagres. Eu oro e agradeço a Ti, Senhor, porque eu sei que a vitória é daqueles que confiam no Senhor. Amém. E obrigado, meu irmão e minha irmã que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meu irmão, não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar os nossos vídeos. E se inscreva no canal para, quando sair mais vídeos, você ser notificado. Amém? Deus abençoe a todos.